Muitos homens acreditam que precisam falar muito, fazer graça, ser extrovertidos ou chamar atenção para serem notados. Só que existe uma verdade que poucos percebem. Mulher nenhuma se interessa primeiro pelo mais barulhento. Ela se interessa pelo mais perceptível. E ser perceptível não tem absolutamente nada a ver com quantidade de palavras. Tem a ver com energia, postura e presença. O mais intrigante é que os homens calados, reservados, mais observadores, geralmente têm muito mais poder do que imaginam. Eles acham que estão sumindo no ambiente, enquanto, na verdade, chamam atenção exatamente por não disputar espaço. Mulheres sentem isso. A presença silenciosa de um homem seguro mexe com o psicológico feminino de um jeito que homens falantes não conseguem. E aqui vai a parte realmente controversa. Uma mulher sempre nota primeiro o homem que não está tentando ser notado. Ela percebe o olhar, a postura, o ritmo, a calma, o jeito que você se move, e antes mesmo de você abrir a boca, ela já decidiu se você tem algo que vale a pena investigar emocionalmente. Então vamos destravar os sinais silenciosos, aqueles que fazem uma mulher te notar antes de qualquer outro homem, mesmo que você fale pouco ou quase nada. Primeiro, o sinal da postura que chama atenção sem você abrir a boca. Mulher repara em postura antes de reparar em qualquer palavra. É instintivo. E é por isso que um homem calado pode chamar muito mais atenção do que todos os outros juntos, porque a presença dele fala mais alto que qualquer frase ensaiada. Quando você entra em um ambiente com postura alinhada, ombros relaxados, movimentos tranquilos e zero necessidade de provar algo, ela nota. E nota rápido. O primeiro ponto é a firmeza natural. Não é sobre ficar duro, nem sobre parecer soldado. É sobre mostrar estabilidade. Um homem que caminha com calma, que não está correndo para se encaixar, que não se esconde atrás do celular, transmite maturidade emocional. Isso aciona imediatamente o radar feminino. Ela pensa: esse aí não está tentando chamar atenção, mas está chamando. O segundo ponto é a ausência de tensão. Homens ansiosos demonstram isso no corpo. Mexem demais as mãos, arrumam a roupa o tempo todo, olham para todos os lados, parecem desconfortáveis na própria pele. Já o homem calado que está confortável onde está, que ocupa o espaço sem disputar nada, transmite algo muito raro: paz. E paz masculina é extremamente atrativa para uma mulher. O terceiro ponto é o ritmo. A forma como você se movimenta diz mais do que sua fala. Quando você anda devagar, observa o ambiente sem pressa, mantém passos firmes e não demonstra urgência. Ela sente que você é dono do próprio tempo. Isso diferencia você de 90% dos homens, que vivem correndo atrás de atenção. Esse conjunto cria um impacto psicológico forte. Ela percebe que você tem presença, mas não está se exibindo. Que você é seguro, mas não está tentando impressionar. Que você existe no ambiente de forma sólida, sem uma palavra. É nesse instante silencioso que muitos homens são ignorados. E os que sabem se posicionar, mesmo calados, são notados primeiro. Segundo, o sinal do olhar discreto, aquele que mostra interesse sem te entregar. Mulher nenhuma resiste a um olhar masculino, que sabe equilibrar intenção e controle. E o mais impressionante é que você nem precisa falar nada para que ela perceba isso. O olhar certo faz ela notar você antes mesmo de entender por quê. Não é sobre encarar, não é sobre provocar, é sobre transmitir algo profundo sem dizer uma palavra. O primeiro ponto é a naturalidade. Um olhar rápido, nervoso ou exageradamente intenso mostra insegurança. Já um olhar que dura só 1 segundo a mais do que o normal, firme e tranquilo, acende uma faísca emocional nela. É aquele microcontato visual que diz: eu vi você, sem pressão, sem ansiedade, sem urgência. O segundo ponto é o microdesvio. O olhar discreto captura a atenção porque não fica preso nela o tempo todo. Você olha, segura um momento curto e desvia de forma suave. Esse movimento deixa um espaço para a imaginação dela trabalhar. Ela fica com a sensação de que algo aconteceu, mesmo que tenha durado menos de 2 segundos. O terceiro ponto é a energia silenciosa. O olhar certo transmite presença. Você não está tentando conquistar, seduzir, impressionar.
Você só está ali. E essa calma emocional cria um contraste enorme com homens que ficam olhando demais, analisando demais, tentando demais. Ela sente a diferença imediatamente. Você não precisa dela para se afirmar. Esse olhar desperta curiosidade. Ela pode até seguir conversando com outras pessoas, mas uma parte da atenção dela volta para você. Ela quer entender se o que sentiu foi real, se foi coincidência, ou se existe algo na sua energia que vale a pena observar de novo. E quando o olhar cria essa dúvida silenciosa, você já foi notado. Terceiro, o sinal do silêncio confortável. Quando sua calma vale mais que qualquer palavra para muitas mulheres, o que mais chama a atenção em um homem calado não é o silêncio em si, é a forma como ele existe dentro desse silêncio. Um homem que fica quieto porque é inseguro passa despercebido. Mas um homem que fica quieto porque está confortável consigo mesmo se torna imediatamente interessante. O silêncio dele tem peso, tem presença, tem significado. O primeiro ponto é a tranquilidade emocional. Quando você está em um ambiente e não precisa preencher o ar com palavras, não precisa competir, não precisa se justificar, você transmite estabilidade. Mulheres sentem isso como um sinal de maturidade rara. Enquanto outros tentam provar valor falando demais, você prova o seu sem dizer nada. O segundo ponto é a observação inteligente. Uma mulher percebe quando um homem calado está atento. O jeito que você inclina levemente a cabeça, a forma como acompanha uma conversa sem interromper, a postura relaxada enquanto observa o ambiente. Tudo isso mostra que você está presente, consciente e autoconfiante. Esse tipo de atenção silenciosa cria um magnetismo discreto, mas muito poderoso. O terceiro ponto é a energia que você projeta. Quando seu silêncio é confortável, não tenso, não retraído, ele vira um convite emocional. Ela sente que pode se aproximar sem pressão, sem julgamento, sem aquela sensação de que precisa entretê-lo. Isso dá a você uma aura de mistério que faz qualquer mulher olhar 2 vezes antes de ignorar sua presença. Esse é o tipo de silêncio que faz uma mulher pensar: por que ele parece tão bem sozinho? Quem é esse cara? E é exatamente esse questionamento que faz ela te notar primeiro. Porque seu silêncio não é vazio. É presença. Quarto, o sinal da calma corporal, quando o seu jeito de existir fala por você. Uma mulher repara na forma como um homem se move antes de reparar no que ele diz. E é por isso que certos homens calados chamam mais atenção do que os mais falantes. O corpo deles transmite algo que a mente feminina percebe imediatamente. A calma corporal, quando é verdadeira, cria uma presença que domina o ambiente sem esforço. O primeiro ponto é o ritmo. Homens apressados passam a sensação de ansiedade. Homens que se movem devagar, com fluidez e sem movimentos bruscos, transmitem confiança. O corpo fala: eu estou no controle. Isso atinge diretamente o emocional feminino, porque ela associa esse tipo de presença à força emocional e à maturidade. O segundo ponto é a firmeza. Não importa se você está sentado, em pé ou caminhando. Quando seu corpo está estável, sem tremores, sem inquietações, sem mexer nas mãos o tempo todo, ela percebe. E percebe rápido. A firmeza tranquila diz para ela que você é um homem que sabe quem é, que não precisa se provar e que não está buscando validação. O terceiro ponto é a ausência de tensão. Ombros relaxados, pescoço solto, peito aberto. Tudo isso mostra que você está confortável com você mesmo. Mulheres sentem isso como um sinal de segurança emocional. A calma no corpo cria um contraste enorme com homens tensos, rígidos, nervosos, que deixam claro que estão tentando impressionar. Essa calma transmite uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Eu não estou aqui para disputar, eu estou aqui porque quero, e isso basta. E é nesse exato tipo de corpo tranquilo, presente e consciente que muitos homens são notados primeiro, mesmo sem abrir a boca. 5. O sinal da expressão facial, que não entrega tudo, mas entrega o suficiente. Mulher se interessa primeiro por homens, que ela não consegue ler completamente.
E isso não tem nada a ver com frieza ou cara fechada. Tem a ver com uma expressão facial, que revela presença, mas guarda mistério. Quando você não entrega tudo no rosto, ela sente curiosidade. E curiosidade é uma das portas mais rápidas para a atração. O primeiro ponto é a neutralidade calma. Não é sobre sorrir demais, nem sobre ficar sério demais. É aquele meio termo leve, natural, que mostra que você está confortável no ambiente e consigo mesmo. Essa expressão transmite equilíbrio, algo que o emocional feminino valoriza instantaneamente. O segundo ponto é a sutileza. Pequenos movimentos, um leve levantar de sobrancelha, um micro sorriso que aparece rápido, o olhar relaxado, fazem ela notar você antes de qualquer palavra. Esses detalhes mostram que você tem vida interna. Maturidade é intenção controlada. Você não precisa performar nada. Seu rosto comunica sem esforço. O terceiro ponto é o mistério emocional. Quando seu rosto não revela tudo, ela automaticamente tenta interpretar você. E é justamente esse esforço inconsciente que faz você permanecer na mente dela. Uma mulher só tenta decifrar um homem quando ele desperta algo dentro dela. Homens óbvios não geram interesse. Homens parcialmente desvendáveis geram fascínio. Esse tipo de expressão facial faz ela se perguntar: por que ele parece tão seguro? O que ele está sentindo? Por que eu notei ele assim tão rápido? É assim que um homem calado, só pelo rosto, se destaca mais do que todos que estão falando ao redor. 6. O sinal da energia silenciosa. Aquele clima que você cria sem dizer uma palavra. Esse é um dos sinais mais poderosos e o mais difícil para muitos homens entenderem. Mulheres sentem energia antes de sentir atração. E isso não tem nada a ver com espiritualidade, mistério ou vibrações mágicas. Tem a ver com presença emocional. Alguns homens, mesmo calados, chegam em um ambiente com uma energia tão firme, tão estável, tão madura, que é impossível ignorar. O primeiro ponto é a intensidade interna. Não é aquela intensidade exagerada, mas uma força silenciosa. Você está quieto, mas atento. Você está presente, mas sem precisar dominar nada. Ela percebe que seu silêncio não vem de insegurança. Vem de profundidade. Isso desperta curiosidade imediata. O segundo ponto é a autonomia. A energia silenciosa de um homem faz uma mulher pensar: ele não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Homens que falam demais geralmente tentam preencher o vazio interior com palavras. Já o homem que está bem consigo mesmo transmite essa estabilidade naturalmente, e isso é extremamente atraente, porque estabilidade emocional é rara. O terceiro ponto é o impacto no ambiente. Homens barulhentos ocupam espaço sonoro. Homens silenciosos, mais seguros, ocupam espaço emocional. As pessoas percebem quando você chega, mesmo sem você chamar atenção. Sua postura, seu olhar, seu ritmo e sua calma criam um clima ao redor. E mulheres sentem isso com uma sensibilidade surpreendente. Esse tipo de energia faz ela notar você sem entender por quê. Ela sente sua presença antes de te ouvir falar. E quando o emocional feminino sente antes de ver, você já ganhou vantagem. 7. O sinal do desapego natural. Quando sua falta de urgência te torna impossível de ignorar. Esse sinal é tão poderoso que muitos homens estragam tudo justamente porque tentam fingir. Mas quando o desassossego é natural, não forçado, não teatral, não ensaiado, o psicológico feminino reage de um jeito imediato. A falta de urgência masculina é um dos maiores gatilhos de interesse para uma mulher, especialmente quando vem de um homem calado. O primeiro ponto é a ausência de corrida emocional. Você não demonstra pressa para se aproximar, não fica tentando forçar conversa, não age como se o momento fosse sua única oportunidade. Essa tranquilidade mostra que você não está desesperado por atenção. Mulheres sentem isso como um sinal de força interna. O segundo ponto é a liberdade emocional. Quando você está presente no ambiente, mas não grudado no celular, não tentando impressionar,
não se jogando socialmente para ser aceito, ela percebe que você está confortável na própria pele. Homens que não precisam ser validados transmitem magnetismo. A mulher pensa: ele não está buscando ninguém. Por que isso me chamou a atenção? O terceiro ponto é a independência de energia. A forma como você existe, sem tentar conquistar ninguém, cria um contraste enorme com homens que fazem de tudo para serem notados. Você observa, você participa quando quer, você sorri quando faz sentido, não por necessidade. Isso gera um respeito silencioso que rapidamente vira atração, porque mulheres desejam homens que não se abandonam para agradar. Esse desapego natural não é frieza, é equilíbrio. É aquela sensação de se der, deu, se não der, está tudo bem. E é exatamente essa postura que faz uma mulher te notar primeiro, mesmo quando você nem está tentando ser notado. Oitavo, o sinal do controle emocional. Quando nada te abala, ela repara. Esse é um dos sinais mais marcantes para uma mulher e um dos que mais diferenciam um homem calado de um homem inseguro. O homem calado e inseguro treme por dentro. O homem calado com controle emocional transmite uma força silenciosa que deixa qualquer mulher em alerta emocional. Ela nota isso rápido, antes mesmo de entender o motivo. O primeiro ponto é a estabilidade nas reações. Enquanto outros homens respondem com impulsividade, exagero ou nervosismo, você responde com calma. Nada te acelera, nada te desequilibra, nada te tira do centro. A forma como você permanece firme mesmo quando o ambiente muda mostra maturidade, e mulheres valorizam maturidade mais do que qualquer frase bonita. O segundo ponto é a constância. Você não muda sua energia para se adaptar aos outros. Não fica mais animado para parecer interessante, nem mais duro para parecer forte. Você mantém quem você é, independentemente de quem está ao redor. Isso mostra autenticidade emocional. E autenticidade é extremamente atraente para uma mulher, principalmente vindo de um homem silencioso. O terceiro ponto é a resistência à pressão social. Quando você não se deixa afetar por comentários, provocações sutis, olhares alheios ou tentativas de te tirar do eixo, ela percebe que você não é emocionalmente frágil, e isso mexe com ela. Um homem que controla as próprias emoções desperta segurança, respeito e até curiosidade, porque ele não revela tudo sobre si de uma vez. Esse controle cria um impacto poderoso. Ela passa a olhar para você como alguém que não desaba, não implora, não se perde. É assim que um homem calado deixa de ser apenas quieto e se torna um homem que ela não consegue ignorar. Nono. O sinal do mistério natural. Quando ela não consegue te ler, ela precisa te notar. Esse sinal é o que realmente separa um homem calado comum de um homem calado impossível de ignorar. Uma mulher não se atrai pelo óbvio. Ela se atrai pelo que faz a mente dela trabalhar. E quando você é quieto, mas transmite profundidade, intenção e presença, ela automaticamente tenta te decifrar. E é exatamente aí que você ganha. O primeiro ponto é a falta de previsibilidade. Você não ri quando todos riem, não fica tentando acompanhar conversas superficiais, não age como todo grupo. Sua energia foge do padrão, e o cérebro feminino é criado para detectar padrões e se interessar pelo que quebra esses padrões. Quando você se destaca pelo silêncio, ela precisa entender o porquê. O segundo ponto é a dificuldade de leitura. Homens falantes entregam tudo: humor, insegurança, intenção, emoção. Você não. Sua expressão é tranquila, seu olhar é moderado, sua postura é firme. Ela não consegue identificar se você é tímido, confiante, desinteressado ou extremamente seletivo. Essa dúvida é um gatilho emocional fortíssimo, porque faz ela prestar atenção antes de qualquer outra pessoa. O terceiro ponto é o impacto involuntário. O mistério não é algo que você força. Ele acontece quando você é coerente com sua própria energia. Você não se exibe, não disputa a atenção, não tenta se encaixar. E é justamente essa autenticidade silenciosa que faz ela olhar 2, 3, 4 vezes, até perceber que algo em você mexeu com ela.
Esse mistério natural cria uma sensação poderosa. Eu preciso entender esse homem. E quando uma mulher quer entender quem você é, ela já te notou. 10. O sinal da confiança sem palavras. Quando seu jeito calado entrega uma força que ela respeita. Esse é o sinal mais forte de todos, o mais silencioso, o mais discreto e o mais impossível de ignorar. Porque existe uma diferença gigantesca entre um homem quieto e um homem calado que carrega confiança. E uma mulher percebe essa diferença em segundos, mesmo que você não diga uma única frase. O primeiro ponto é a solidez interna. Quando você está bem consigo mesmo, não precisa provocar, não precisa provar, não precisa competir. Sua confiança vem da forma como você se coloca no ambiente, não do que você tenta mostrar. Isso cria um impacto imediato. Ela sente firmeza, a firmeza que ela procura, a firmeza que outros homens só tentam copiar. O segundo ponto é a consistência. Homens que falam demais, normalmente, variam demais. Uma hora são engraçados, outra hora estão tentando ser sérios, outra hora querem chamar atenção. Já o homem calado, quando confiante, é estável. Seu humor é estável. Sua energia é estável. Sua forma de observar o ambiente é estável. A estabilidade emocional masculina é um dos maiores gatilhos de interesse para o psicológico feminino. O terceiro ponto é a naturalidade. Não tem pose, não tem máscara, não tem esforço. Você não muda sua postura para impressionar, não muda o tom quando alguém chega, não vira outra pessoa quando tenta socializar. Essa naturalidade comunica maturidade, e maturidade é irresistível. Ela sente que você não se encolhe para agradar e não se agiganta para intimidar. Você só é quem você é. E isso basta. Esse tipo de confiança não grita, ela vibra. E quando uma mulher sente essa vibração silenciosa, ela te nota antes mesmo de perceber que está olhando para você. É esse último sinal que separa o homem que passa despercebido, do homem que marca a presença no psicológico dela sem dizer nada. No final das contas, existe uma verdade que nenhum homem gosta de admitir. Uma mulher não te nota pelo que você faz. Ela te nota pelo que você transmite. Pode ser calado, reservado, discreto. Não importa. O que importa é a energia silenciosa que você carrega. Porque quando um homem domina os próprios sinais, até o silêncio dele fala mais alto do que a presença de muitos outros. E aqui está a parte realmente controversa. Mulher nenhuma ignora um homem que está confortável consigo mesmo. Elas ignoram o inseguro, ignoram o desesperado, ignoram o que tenta demais. Mas o homem que existe em paz, que tem presença, que tem ritmo, que tem firmeza, esse elas notam. E notam primeiro. Se essa mensagem te tocou, compartilhe-se nos comentários qual desses sinais você já viu funcionar, ou qual você percebeu que precisa melhorar. Eu leio tudo e respondo, porque essa conexão entre nós é o que faz esse canal crescer com verdade. E claro, curta, compartilhe e, acima de tudo, se inscreva no canal. Não subestime isso. Cada inscrição fortalece esse movimento de homens que buscam evolução real, não teatro social. Agora deixa eu te deixar com uma última provocação. E se eu te mostrasse o único hábito silencioso que faz uma mulher sentir que você é diferente antes mesmo de abrir a boca? Nos vemos no próximo vídeo.